para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Deus abençoe a igreja. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos receber o pastor Alex Fortuna. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis. Só vamos ler um versículo, os irmãos já podem estar assentados nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, e o versículo de número 15, somente a primeira e a segunda parte desse versículo. Segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, no capítulo 5 e o versículo 15. Se o irmão Lineker puder deixar para nós na tela, depois nós vamos ver o restante dos versículos e vamos ir acompanhando essa mensagem nessa noite. Diz assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, preste bem atenção na fala aqui deste homem: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Meus amados irmãos, na nossa vida, vamos trocando, uma hora a gente acerta. Muito bem. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite trazer uma meditação desta palavra, nesse capítulo 5, na verdade, que nos traz um grande ensinamento para a nossa vida. Primeiro, quero expressar a minha gratidão a Deus por poder estar aqui nessa noite. Eu sempre digo que é bom estar na casa do Senhor, seja aqui, seja em qualquer lugar, porque sempre Deus tem uma palavra para os nossos corações e para a nossa vida. E a própria Bíblia diz que Deus, Ele nunca despede ninguém de mãos vazias. Então saiba nessa noite, se você veio para buscar uma bênção especial do Senhor na tua vida, com certeza você vai levar esta bênção que você está almejando nesta noite. Eu penso, meus amados irmãos, que na nossa vida existem muitos momentos em que há um antes e um depois. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o exemplo do jovem Samuel, houve um momento antes da sua vida de Deus falar com ele e um momento depois. Quando olhamos para o homem Josué, já agora avançado em idade, agora Moisés morre, acontece o fato de Moisés morrer, e com a morte de Moisés acontece um antes na vida de Josué, e depois na vida de Josué, após a morte de Moisés. E nós vemos em vários outros personagens da Bíblia Sagrada, existe um antes e depois. Na nossa vida também há fatos que acontecem, em que marcam a nossa história, em que marcam a nossa trajetória. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu posso lembrar aqui de fatos que realmente foram um divisor de águas na minha vida. Eu posso ver a minha vida antes desses fatos e depois desses fatos. Alguém pode dizer assim, mas antes de eu aceitar Jesus era uma coisa. Antes de eu aceitar Jesus eu vivi uma vida triste, angustiada. Mas o fato de ter aceitado Jesus me trouxe uma nova vida, me trouxe um novo momento da minha vida, de relacionamento com a minha família. Quem sabe alguém pode dizer assim, mas antes de conhecer Jesus, a minha vida familiar estava sendo destruída e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me alcançou e transformou minha vida. Isso é algo extraordinário em que somente Deus pode fazer nas nossas vidas.
E falando também nessa linha de pensamento, imagine quando o jovem se apaixona, né? A paixão é algo que muda totalmente a vida de um ser humano, de um homem e da mulher, né? Você que aí é casado, você que também, quem sabe um dia tem essa esperança, né? Tem esse sonho de casar, saiba que a paixão é aquela que muda muita coisa na nossa vida. Porque a partir do momento que você se apaixona por alguém, você passa a ter essa outra pessoa na sua vida, e essa pessoa passa a fazer parte da sua vida. Agora, você não pensa mais só em você, mas você pensa também nessa outra pessoa. É ponto que nós vemos aí muitos casais que estão aqui nessa noite. Quem sabe você pode olhar para a pessoa que está do teu lado aí e dizer: você mudou a minha vida, né? Você fez algo diferente na minha vida. E quando casa, então, meu Deus do céu, a mudança é extraordinária, né? Pense assim, ó, um dia você está solteiro, mas no outro dia do teu casamento você está casado. Agora você uniu-se a outra pessoa, é algo também que muda completamente a nossa vida. E quando vem os filhos, então, né? Quando vem os filhos, é algo também que muda muito na nossa vida, né? Hoje, o meu pequeno Anthony está completando 11 meses, né? 11 meses já. E eu posso dizer para vocês assim que, olha, a nossa vida mudou totalmente, radicalmente depois da vinda do pequeno Anthony. Foi uma bênção de Deus e eu posso glorificar ao Senhor por esta bênção que Ele entregou em minha vida. Quem sabe alguém pode dizer assim: ah, mas pastor, também eu estava enfermo. E um dia Jesus fez algo extraordinário na minha vida e eu fui curado dessa enfermidade. E isso também foi um divisor de águas na minha vida. Tem um antes da minha doença e eu tenho um depois da minha cura também. E é essa história que nós lemos aqui, apenas o versículo 15. Mas eu gostaria que o irmão Lineker deixasse aí na tela, desde o versículo 1. Nós vamos passando assim gradativamente alguns versículos e vamos entendendo essa história. O personagem dessa história está no versículo 1, é um homem chamado Naamã, né? Se alguém está pensando em ter um filho, pode colocar lá na lista de nome também, né? Eu acho que vai ser meio esquisito, né? Chamar de Naamã. Mas esse homem chamado Naamã, ele era um chefe do exército do rei da Síria. O versículo 1 dá algumas qualidades dele. Diz assim: um grande homem diante do seu Senhor. Veja bem que Senhor está com a letra minúscula aqui. Isso significa que era o seu rei, né? Aquele que tinha o domínio sobre o império da Síria. Diz outra qualidade: e de muito respeito. Este homem tinha um grande prestígio, tinha um poder altíssimo perante todo aquele reino, perante todo aquele império. Aliás, o império da Síria nessa época aqui era o império que dominava o mundo da época do texto que nós temos lido. O versículo 1 ainda diz que este homem era um homem valoroso. Era um varão valoroso. Mas também neste mesmo versículo, olha, veja que ele dá 3 qualidades, né? Ou melhor, 3 qualidades, mas aponta também um defeito para este homem. Toda vez que o general Naamã, irmão Eduardo, colocava a sua armadura brilhante, eu paro para pensar nessa passagem e minha mente volta para aqueles filmes de época, onde havia aqueles generais poderosos, né, montados em grandes cavalos. Eu imagino que era essa situação de Naamã, uma armadura reluzente que lhe deixava imponente, lhe deixava poderoso, lhe deixava acima de todos. Mas o mesmo versículo completa que, porém, ele era leproso. Porém, ele era leproso. Você já viu alguém falar de uma pessoa dizendo: olha, aquela pessoa lá, poxa, é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, mas, porém, ele tem esse defeitinho aqui. Só que Naamã não era um defeitinho, não. Naamã era leproso. Uma doença que para a época era incurável.
e que determinava o afastamento total de uma pessoa da convivência social. Era a doença que Naamã tinha. E veja bem, meus amados irmãos, que por fora, Naamã demonstrava uma grande armadura, reluzente, mas por baixo daquela armadura, toda vez que ele chegava em casa, e quando tirava aquela armadura, ele manifestava, ele mostrava para aqueles que estavam perto dele, que ele também era um homem leproso, ele era um homem doente. Mas diz a palavra do Senhor, versículo de número 2, que na casa deste homem existia uma serviçal, uma mulher, uma criança, uma menina, a Bíblia diz, que fora levado outrora de Jerusalém, de Israel, para trabalhar na casa desse general. E olha que interessante, mesmo essa menina estando fora da sua casa, sendo levada longe da sua família, longe da sua parentela, ela ainda guarda no seu coração os ensinamentos que ela teve quando criança, de que em Israel havia um Deus todo-poderoso. Ela estava lá longe, estava longe da sua pátria, longe da sua terra, longe dos seus familiares, mas mesmo assim ela tinha uma chama viva no seu coração de servir e adorar aquele Deus que outrora fora ali ensinado. E certo dia essa menina, no versículo de número 3, ela diz à sua senhora: olha, tomara que o meu senhor estivesse em Israel. Se o meu senhor fosse lá em Israel, olha, ele chegaria diante do profeta, e o profeta com certeza curaria essa lepra dele, restauraria o corpo dele. Eu imagino, meus amados irmãos, que como o Naamã era um homem, um alto oficial desse império, ele já havia passado por muitos tratamentos, ou seja, pelos melhores tratamentos, podemos dizer assim, do mundo de então. Mas nenhum deles pôde curar aquela enfermidade. E agora uma menina, uma serviçal, ela diz que o seu senhor pode ser curado na presença do profeta. Aqui eu abro um parênteses para dizer, meus amados irmãos, que aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus ele é poderoso para transformar, aquilo que Ele já fez na tua vida, isso deve servir de combustível para aquecer corações de outras pessoas. Deixa eu te explicar. Nós precisamos, meus amados irmãos, andar neste mundo e ser boca de Deus para abençoar também outras pessoas. Esta menina aqui era uma escrava, era uma serviçal, ela podia deixar aquele homem morrer, porque aquele homem outrora ele foi alguém que prejudicou muito Israel. Mas ela podia dizer assim: não, vamos deixar que ele morra. Mas ela disse: não, lá em Israel tem alguém que pode curar esse meu Senhor. Sabe, meus amados irmãos, às vezes tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo, às vezes tem pessoas do nosso convívio que estão passando por dificuldade, e nós temos a capacidade de dizer para essas pessoas que Deus pode fazer algo extraordinário na vida delas. Você sabe que dentro de você, essa palavra que você ouve, que você se alimenta toda vez que você vem na igreja, esta palavra cria dentro de você aquilo que Jesus disse, ela cria rios de água viva. E você sabe que o rio ele não se represa, o rio ele corre, o rio ele vai banhando lugares em que muitas vezes um lago não pode banhar, mas o rio ele vai correndo. E Jesus disse assim que aquele que beber desta água, fluirá dentro dele um rio. E veja bem, aquilo que Deus coloca dentro de você, é aquilo que pode alcançar pessoas que estão sofrendo neste mundo. Nós temos essa capacidade de gerar em outras vidas aquilo que Deus já fez em nós. Sabe, meus amados irmãos, precisamos espalhar, precisamos multiplicar, precisamos dizer para as pessoas que nós servimos um Deus poderoso. Nós precisamos dizer para as pessoas que nós servimos um Deus que faz milagres,
um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que abre portas. Quantos servem esse Deus poderoso aqui nessa noite? Pode dizer um amém bem forte. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que esse homem foi a Israel. Vamos pular um pouquinho aqui. Veja que este homem foi a Israel, levou cartas, levou presentes. Hoje à tarde eu estava, Tiago, né? Nós estávamos fazendo uma conta ali, dos presentes que esse homem levou. Eu calculei aproximadamente mais de 3 milhões, se fosse hoje, né? Os presentes que ele levou para o homem de Deus. E veja que ele foi para Israel, achando que ele seria recebido com honras e glórias. O versículo de número 8 diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as suas vestes, deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Quando Naamã saiu da sua casa, ele foi direto ao rei de Israel, achando que o rei de Israel tinha capacidade de o curar. Mas o rei disse: não, eu não posso fazer isso. O profeta soube dessa ocasião e disse: manda para cá o Naamã, manda ele vir para cá. Só que veja bem, Deus já estava promovendo algo especial na vida de Naamã. Porque no versículo de número 9 diz assim: veio pois Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou a casa de Eliseu. Vamos imaginar a situação, né? O ministro lá de cima, lá de Brasília, seja de qualquer um departamento, né? Vamos dizer, o ministro das finanças, né? Ministro da fazenda, chega na frente da casa de alguém de nossa cidade, por exemplo. Imagine que o homem daquela casa iria receber aquele ministro com todas as honras, com todas as glórias, e dizer: poxa vida, eu tenho aqui um grande homem na minha casa, uma autoridade aqui na minha casa. Era isso que o Naamã esperava. O Naamã esperava uma grande recepção. Mas o versículo 10 diz assim: então, olha o que diz o versículo 10: Eliseu mandou um mensageiro dizendo, só mandou um recado. O profeta somente mandou um recado para o Naamã, dizendo assim: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. O profeta manda um recado para Naamã, dizendo assim: olha, Naamã, você tem que ir lá, descer no Jordão e se lavar 7 vezes. O versículo de número 11 diz assim: porém Naamã muito se indignou. Aqui Naamã revela realmente o seu caráter. Aqui Naamã revela realmente aquilo que havia no seu coração. Porque até então nós podemos vestir Naamã com uma roupa de humildade. Mas este versículo de número 11 nos revela que Naamã estava vestido sim de uma roupa de orgulho, uma roupa de falsidade. Porque ele diz assim, versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, olha o pensamento que Naamã chegou lá para o profeta: certamente ele sairá, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Era isso que o Naamã esperava. O Naamã esperava que o profeta Eliseu viesse e fizesse um sapateio ao redor dele, que o profeta falasse umas palavras estranhas, fizesse umas mandingas, e ele seria curado. Mas foi totalmente ao contrário daquilo que ele esperava. No versículo de número 12, ele diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores de todas as águas de Israel? Ele estava dizendo assim: olha, eu tinha lá em Damasco rios cristalinos, rios purificados. Agora você vem e quer que eu tome banho no Rio Jordão, um rio poluído, um rio barrento. Você quer que eu entre nesse rio? Eu fiz uma comparação uma vez, como se
você fosse ordenado a tomar banho no rio Tietê, lá em São Paulo. Para quem conhece sabe a sujeira que é. É como se o profeta dissesse para ele: ó, Naamã, entra lá no rio Tietê e tome banho 7 vezes, se você quer ser curado. Meus amados irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que muitas vezes nós queremos manipular Deus. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça conforme a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos dizer o que Deus deve fazer em nossa vida. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos que andar debaixo da vontade de Deus. Não somos nós que devemos que direcionar a vontade de Deus para a nossa vida, mas nós devemos que procurar a vontade de Deus para que ela seja um marco em nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você orar, quando você pedir alguma coisa para Deus, jamais se esqueça de dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo, ele diz assim, que a vontade de Deus, primeiramente, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então pense, meus amados irmãos, se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, nós vamos estar realizados, nós vamos estar felizes, porque a vontade de Deus é que nos completa. Naamã queria uma coisa, Naamã queria ali um ritual, Naamã queria ali algo que acontecesse na presença dele, mas foi totalmente ao contrário. Às vezes você está pensando que Deus vai agir desta forma, mas Deus vem pelo outro lado e age totalmente diferente daquilo que nós estamos pensando. O importante, meus amados irmãos, é saber ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Naamã teve que entender as duras penas, meus amados irmãos, que obedecer à voz do Senhor é muito mais vantajoso, dá muito mais lucro do que querer impor a nossa vontade. Então, muitas vezes, não espere algo assim como se fosse um espetáculo, porque Deus não é Deus de espetáculo. Deus, ele é alguém que ele trabalha no nosso íntimo. Deus, ele não faz espetáculo. Deus não é um mágico em que eu vou orar e daqui a pouco Deus vai, né, como se fosse um abracadabra e vai fazer uma mágica e vai acontecer alguma coisa. Deus não age dessa forma, não. Deus, ele dá a sua palavra, e aí nós precisamos absorver esta palavra em nosso coração, entender a vontade de Deus em nossa vida, e aí dizer: Senhor, agora sim eu estou entendendo aquilo que o Senhor está querendo que eu faça. Eu estou entendendo aquilo que o Senhor quer da minha vida. Porque quando nós queremos um espetáculo, que Deus faça um espetáculo em nossa vida, nós estamos no caminho do conforto. Nós estamos no caminho da acomodação. Nós estamos no caminho do imediatismo. Mas aqui havia uma exigência para Naamã. Havia um sacrifício para Naamã. Havia algo que ele precisava entregar a Deus. Sabe o que Naamã precisava entregar a Deus? Naamã precisava entregar o seu orgulho. Naamã precisava entregar a sua vaidade. Naamã precisava entregar o seu egocentrismo. Naamã precisava entregar aquela pomposidade de general assírio. Naamã precisava se despir daquilo que tinha formado o seu caráter, e ele precisava absorver aquilo que Deus estava lhe dando para transformar a sua vida. Deixa eu encerrar essa palavra. Quem sabe outro dia, numa outra oportunidade, a gente conclui essa transformação que houve na vida de Naamã. Mas eu quero te dizer que houve um diferencial entre Naamã chegar em Israel, receber a palavra do profeta, e depois que ele obedece a palavra do profeta e que ele sai de lá curado. Houve algo que transformou. Aconteceu algo extraordinário. Quando Naamã decide obedecer à vontade do profeta, desce ao Rio Jordão e se banha 7 vezes, quando ele sai de lá, ele cumpre a vontade de Deus, direcionada pelo profeta,
acontece algo extraordinário. Algo muda na sua vida, algo muda no seu coração. E Deus transforma a vida de Naamã. Aponto, meus amados irmãos, que o versículo 15 que nós temos lido diz assim: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Podemos orar, pastor? Os convido a pôr-se em pé nessa noite. Eis que tenho conhecido que não há outro Deus senão Israel. O que Deus fez na vida de Naamã nesse dia foi extraordinário. Deus fez uma mudança de caráter em Naamã. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele diz assim: olha, profeta, eu vou levar daqui, o crente novo, né? Sem experiência. Diz assim: profeta, eu vou levar daqui 2 cargas de terra, eu vou colocar num lugarzinho especial lá na minha casa, que toda vez que eu for honrar a esse Deus de Israel, que eu for ofertar a esse Deus de Israel, eu vou subir em cima dessa terra, eu vou fazer a minha adoração ao único e verdadeiro Deus de Israel. Aqui o diferencial não é Naamã levar a terra de Israel para adorar em cima dela, mas o diferencial aqui é o que aconteceu no coração de Naamã. Porque na sequência do texto ele diz assim: olha, e também me perdoe o Senhor, porque ele lembrou que toda vez que o rei da Síria iria adorar ao templo do seu Deus, ele como superior, ele tinha que estar lá presente. Ele diz assim: me perdoe se futuramente eu tiver que entrar no templo do Deus lá da Síria. Me perdoe o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Uma mudança de coração, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude na vida de Naamã. Que sabe, muitas vezes nós queremos somente a bênção, que sabe, muitas vezes nós queremos somente a cura, que sabe, muitas vezes nós queremos somente o pacote de presente que Deus pode nos dar. E não é errado não, você deve buscar a bênção, você deve conquistar a bênção. Eu sempre digo que salvação é pela graça, mas bênção nós conquistamos, bênção nós lutamos por ela, bênção nós trabalhamos por ela. E veja bem, meus amados irmãos, que Naamã agora tem algo mudado no seu coração. Naamã tem algo que mudou, está diferente. E é isso que Deus quer em nossa vida. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, aquela mulher questionou: mas Senhor, devemos adorar aonde? E Jesus disse assim: olha, é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E nessa noite todos nós que estamos aqui somos adoradores. Mas eu faço uma pergunta: você é um verdadeiro adorador? Já aconteceu algo extraordinário na tua vida, em que te fez você ver a tua vida, o antes e o depois de você entregar a sua vida a Jesus? Ou o que aconteceu já de mudança na tua vida? No teu caráter, já mudou alguma coisinha? Se não está acontecendo nada, você precisa dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me faça crescer, eu quero que o Senhor me faça aprender, eu quero que o Senhor me faça entender qual é a tua vontade na minha vida. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Nós vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, juntamente com os teus filhos, Senhor. É o momento de nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa dependência da tua vontade. É o momento de nós avaliar a nossa vida, nossos relacionamentos, avaliar a nossa posição perante Ti. É o momento de nós interiorizarmos e olharmos para nós mesmos. Quem sabe, Senhor, nós vamos ver algumas falhas, nós vamos ver alguns erros, e realmente isso todos nós temos. Realmente isso todos nós temos, as nossas falhas, os nossos erros. Mas Deus, nessa noite, eu clamo pela Tua misericórdia, eu clamo pela Tua ajuda para com a nossa vida.
Senhor, o Senhor tem dado a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. E eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo uma boa obra em nossa vida. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor está trabalhando um pouquinho mais em cada um de nós. Eu creio, Senhor, que a cada dia o Senhor está fazendo milagres, que muitas vezes nós não percebemos. Eu creio, Senhor, que cada dia, cada momento, o Senhor está realizando coisas extraordinárias em nossa vida, que até mesmo nós não percebemos. Mas, Senhor, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que possamos ver as transformações, os milagres que o Senhor está realizando em nossa vida. Deus, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, não num simples encontro, não num simples momento. Teríamos total condições de estar, quem sabe, em casa, descansando de um dia de fadiga, de um dia de trabalho. Mas especialmente nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus que faz mudanças extraordinárias em nossa vida. E aqui estamos essa noite, ó Pai, porque queremos a Tua vontade, queremos o Teu querer em nosso coração. E eu sei, Senhor, que a partir desse momento que nós queremos e buscamos a Tua vontade, o Teu milagre acontece em nossa vida. Por isso eu creio que agora o Senhor está trabalhando na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Eu creio que agora o Senhor está fazendo essa pessoa entender aquilo que ela precisa mudar, aquilo que ela precisa melhorar, aquilo que ela precisa despertar na sua vida. Deus, o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado, Senhor, talentos. E nós precisamos ofertar esses talentos a Ti. Nós precisamos ofertar, Senhor, essas dádivas que o Senhor nos deu para Ti. E eu te peço, amado Espírito Santo, aquilo que eu não pude alcançar com as minhas palavras, que o Senhor possa alcançar a cada coração, a cada vida. E que mesmo no dia de amanhã, que durante essa semana, que na semana que vem, essa palavra possa estar queimando no coração de muitas vidas e de muitas pessoas. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir aí esse